Muito bem, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 28, né? Vamos estudar essa parte da vida de Jacó. Deus, ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Isaac, ele fez uma aliança com Jacó, né? Deus fez uma aliança com esses três. Então, assim como Deus falou com Abraão, ele falou com Isaac e também ele falou com Jacó, né? Então, Jacó ele se torna Israel. Em Gênesis 28 é dito, nós vamos agora aqui aos slides, é dito que Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mulher, ou de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Enfim, então, ele continua dizendo: Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padarã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Muito bem. Uma vez que as duas esposas pagãs de Esaú, elas eram um aborrecimento, né, no lar, Rebeca, ela usou isso como uma desculpa para discutir com o marido o futuro de Jacó, né? Tendo em vista que Jacó ele havia recebido a bênção da aliança, né, do seu pai. Era importante que ele se casasse com uma mulher dentre o seu povo, e não com uma das pagãs de Canaã. Isaac ele concordou, ele chama Jacó para comunicar a ele a sua decisão. Então, ao ser chamado Jacó para falar com o pai, talvez Jacó ele não esperasse, né, é, uma bondade do pai, mas sim uma repreensão por aquilo que ele tinha feito. Ele tinha enganado seu pai, mas Isaac não o repreendeu, né? Isaac falou com Jacó com bondade. E os historiadores falam que Jacó ele tinha mais ou menos 70 e poucos anos quando ele foi para a casa de Labão. E aí, no versículo 6, ele vai dizer: Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padarã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se foi, né, para Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, o que acontece? A reação de Esaú a essa notícia, que o pai abençoou Jacó e mandou ele embora, e a reação dele, né, de tomar uma mulher pagã, foi uma prova de que ele desprezava tudo que era espiritual. Ele tomou para si uma outra esposa. Quer dizer, uma vez que Jacó estava procurando uma esposa dentre as filhas de seu tio, Labão, então Esaú escolhe uma mulher, né, da família do seu tio Ismael. Talvez tivesse pensado que sua escolha o qualificaria para receber algum tipo de bênção, né, vinda de Deus, mas isso só aumentou a irritação dos seus pais. No versículo 10 diz que partiu, pois, Jacó de Betseba e foi para Harã. Quer dizer, ele viajou, rapaz caseiro, não tinha mais um lar, estava começando uma caminhada, né? Uma caminhada de quase 800, né, mil quilômetros, muito longe, né? É Harã, 800 quilômetros à frente, fugindo de seu irmão irado. Então ele tinha diante de si um futuro incerto, né? A única coisa na qual ele podia se apoiar era a bênção de seu pai. Daquele momento em diante, Jacó, caseiro, um rapaz caseiro, teria de
de se tornar um peregrino e andar pela fé. E o versículo 11 fala: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então veja só, né? Jacó, ele dorme e ele coloca uma pedra ali como seu travesseiro, porque era uma prática comum no Oriente, né? Era uma prática comum. Então ele encosta sua cabeça naquela pedra e enquanto dormia, ele teve um sonho. Ele viu uma escada, anjos subindo e descendo, né, entre o céu e a terra. Ele teve ali uma revelação. Jacó, ele descobriu que ele não estava sozinho, mas que Deus estava com ele, cuidando dele. Os anjos estavam lá para guardá-lo, para protegê-lo, para servi-lo. Olha o que diz a Bíblia. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho dado. Então Jacó, ele viu Deus, né, lá em cima da escada, e depois de ver, ele ouve a Deus. Então, o mesmo Deus que havia cuidado de seu pai, que havia cuidado do seu avô, Abraão, aqui está se comprometendo a cuidar dele, a dar para Jacó a terra a qual ele estava deitado. Deus também estava prometendo multiplicar sua descendência, né? Ele estava ali prometendo que iria cumprir a promessa de abençoar o mundo por meio dos seus descendentes. Então, o Senhor prometeu estar presente com Jacó, em qualquer situação. Então, ali ele descobriu que Deus se interessava por ele e estava trabalhando na sua vida. Foi uma visão extraordinária, não é verdade? Então, daquela noite em diante, desde que ele confiasse em Deus, desde que ele fizesse a vontade de Deus, ele não teria o que temer. E ele fala: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, ao despertar, a primeira reação de Jacó foi: ele temeu. Deus estava naquele lugar e ele não sabia. E ali ele descobriu que podia encontrar Deus nos lugares mais inesperados. Então, o seu próximo gesto foi adorar a Deus, né? Foi glorificar o Deus que tinha aparecido para ele. Ele transforma o travesseiro em um pilar, de modo a criar ali um memorial da experiência que ele teve, a experiência extraordinária que ele teve. Então, ele colocou a pedra tipo uma coluna, um pilar, e ele derramou o óleo sobre aquela pedra. Consagrou a Deus, né? O ato de derramar simbolizava o derramamento da vida dele. Ele estava derramando a vida dele para Deus. E naquela manhã, Jacó consagrou-se, ele se consagra a Deus, né? E ele se apropria das promessas que Deus lhe havia feito. Então nós vamos ficando por aqui com esse capítulo, aliás, essa parte, né? No próximo vídeo nós vamos voltar a falar mais sobre esse assunto. Deus abençoe.